Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre áreas de figuras planas. Então vamos lá. Então agora, em quinto lugar, nós estudaremos a área do losango. O losango ele tem duas diagonais. Essa aqui é a diagonal maior. Que nós chamaremos de desão. E temos a diagonal menor. Que chamaremos de desenho. Então o losango ele possui duas diagonais. Uma diagonal maior. O que é a diagonal? A diagonal é uma semirreta que parte de um vértice até o outro vértice. Então essa diagonal laranja, ela sai desse vértice e vai até o outro vértice. E temos a diagonal menor, essa outra semirreta, que parte desse vértice até esse outro vértice. Então a diagonal maior nós chamamos de desão, é o D maiúsculo. E a diagonal menor nós chamamos de desenho. Então o que é a área do losango? Então a área do losango é o produto da diagonal maior pela diagonal menor, isso dividido por 2. Então, a área do losango é o produto da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2. Então, o exemplo de número 1. Vamos pegar aqui. Vamos traçar aqui a diagonal maior. Chamaremos aqui 50 centímetros. E a diagonal menor nós chamaremos de 30 centímetros. Então perceba, a minha diagonal maior equivale a 50 centímetros. E a minha diagonal menor equivale a 30 centímetros. E eu quero calcular a área desse losango. Então vamos lá. Então AL é igual a desão vezes desenho dividido por 2. Então AL é igual. Desão, que é a diagonal maior, 50. Vezes o desenho, que é um desenho, a diagonal menor, 30. Isso tudo dividido por 2. AL é igual 50 vezes 30. Ó, primeiro eu pego 5 vezes 3 dá 15. Pego o zero do primeiro e o zero do segundo numeral, dividido por 2. Logo, 50 vezes 30 dá 1.500, dividido por 2. Então, 1.500 dividido por 2, isso aqui vai dar 750. Então, vamos lá, 1 não divide por 2, mas 15 divide. 15 dividido por 2 dá 7, sobra 1. Aí baixou o primeiro zero, 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10, para 10, 0. E esse zero que sobrou, desceu aqui. Então, 750, como a minha medida está em centímetro, ficará 750 centímetros quadrados. Agora, meu exemplo 2.
Ó, no meu exemplo 2 agora, eu tenho a minha diagonal maior, é o dobro da minha diagonal menor. Então, a minha diagonal maior é o dobro da minha diagonal menor. Então, Dzão é equivalente a 2Dzinho. A minha diagonal menor é Dzinho e foi dada a área. A área desse losango é 3.600 centímetros quadrados. Então, o que eu faço? Vou utilizar a fórmula, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Como nós já temos a área, vamos substituir no lugar do AL, colocar o 3.600 centímetros quadrados. No lugar do Dzão, vamos colocar 2Dzinhos vezes o Dzinho dividido por 2. Aí aqui observa, eu tenho 2 multiplicando em cima e o 2 multiplicando embaixo. Então eu já posso fazer o cancelamento desse 2. Eu tenho o mesmo numeral multiplicando em cima e embaixo, eu cancelo. Aí fica 3.600 igual, e aqui ó, Dzinho vezes Dzinho, multiplicação de um mesmo numeral. Um numeral multiplicado por ele mesmo é esse numeral ao quadrado. Vamos fazer a inversão dos membros. O Dzinho ao quadrado vem para o primeiro membro e o 3.600 vai para o segundo membro. Vou isolar o Dzinho. Dzinho é igual a raiz quadrada de 3.600, porque aqui está uma potenciação, então nós vamos expressar essa potenciação na sua operação inversa, que é a radiciação. Então, Dzinho ao quadrado vai se transformar em raiz quadrada de 3.600. Aí, Dzinho é igual. Eu quero calcular a raiz quadrada de 3.600. Deixa o zero por enquanto, foca só no 36. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Aí você vai perceber que tem 2 zeros aqui. Você pega a metade, então a metade de 2 zeros é apenas um zero. Então vai dar 60 centímetros. Achamos a diagonal menor. E agora vamos encontrar a diagonal maior. Então, a diagonal maior é o dobro da diagonal menor, 2Dzinho. Então, diagonal maior é 2 vezes os 60 centímetros. Então, 2 vezes os 60 vai dar 120 centímetros. Logo, temos a diagonal menor 60 centímetros e a diagonal maior 120 centímetros. E aí, nós veremos agora em sétimo lugar, aqui em sexto, veremos em sétimo lugar agora o trapézio. Em sexto lugar, perdão, sexto lugar. Sexto lugar, o trapézio agora. Então, o trapézio nós temos aqui a altura, a base maior que é representada pelo Bzão e a base menor que é representada pelo Bzinho. Então, para calcularmos a área do trapézio, quaisquer que seja o trapézio isósceles, seja o trapézio retângulo ou escaleno como é este aqui. Então, podemos utilizar a mesma fórmula para calcular a área de qualquer que seja o trapézio. Então, nós precisamos da base maior, e representamos pela letra B maiúscula. Representamos aqui a base menor pela letra B minúscula. E a altura H. Então, a área do trapézio
AT maiúsculo, você abre parênteses, é a soma da base maior com a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então essa é a fórmula para calcularmos a área do trapézio. Então base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então exemplo de número 1. Então, o que temos aí no exemplo 1? No exemplo 1, nós temos a base maior 70 centímetros, a base menor 10 centímetros e a altura 5 centímetros. Então, ficará assim, ó, a área do trapézio, que é o AT maiúsculo, será igual ao produto. Primeiro vamos somar base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então a área do trapézio, a base maior, minha base maior é 70 centímetros e a base menor 10 centímetros. Então base maior 70 mais base menor 10 centímetros. Vezes a altura, que é 5, dividido por 2. A área do trapézio é igual a 70 mais 10 dá 80, 80 vezes 5 dividido por 2. A área do trapézio é igual a 80 vezes 5, 5 vezes 8 dá 40, aí você pega o zero e repete, dividido por 2. A área do trapézio é igual a 400 dividido para 2, isso aqui vai dar 200 centímetros quadrados. Aí exemplo de número 2. Nesse exemplo de número 2, nós temos a base menor é Bzinho, a base maior é o dobro da base menor, então 2Bzinho, a altura é 10 e temos a área desse trapézio que é 450 centímetros quadrados. Então vamos utilizar aqui a fórmula AT maiúsculo, abre parênteses, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então a área do trapézio aqui é 450 centímetros quadrados. 450. A base maior é 2Bzinho, mais a base menor, que é Bzinho,
vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Fica aqui, nesse caso, 10 está multiplicando, o 10 está multiplicando 2b mais b. Eu posso também fazer essa divisão do 10 por 2, já que está havendo uma multiplicação. Então fica assim, ó, 450, 2bzinho com mais um bzinho dá 3bzinho. Eu pego esse 10 dividido por 2, vai dar 5. Então 10 dividido para 2 dá 5. Então fica multiplicado agora por 5. 450 é igual a 5 vezes 3 dá 15. Então 15b. Vou fazer a inversão de membros. 15b igual a 450. Então ficará assim, bzinho é igual a 450 dividido para 15. 450 dividido para 15, pego apenas o 45, para 15 dá 3, e esse zero que sobrou, o zero dividido para 15 dá 0. Então ficou 30 centímetros. Como a base maior é o dobro da base menor, então ficará assim, 2 vezes o 30 centímetros. Então o Bzão será igual a 60 centímetros. E aí, por último, nós veremos agora, em sétimo lugar, a área do círculo. Vou pegar aqui. Então, a área do círculo é igual ao valor de π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do círculo é equivalente ao valor de π vezes o raio ao quadrado. O valor de π é aproximadamente 3,14. Você pode usar aproximadamente 3,14 ou você pode usar 22 sobre 7. 22 sobre 7 que vai dar o aproximadamente também 3,14. Então, para calcular a área do círculo, nós podemos utilizar essa fórmula, se nos der o raio, ou se nos der o diâmetro. Então, se nos der o diâmetro, nós podemos calcular usando essa aqui, a área do círculo é igual ao valor de π vezes o diâmetro dividido por 2 elevado ao quadrado. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro do raio, ó, raio mais raio. Então, ó, raio mais raio é igual a diâmetro. Então, R mais R é 2R. Então, o dobro do raio é igual ao diâmetro. Em diâmetro, vou fazer a inversão, ó. O diâmetro é igual ao dobro do raio. Aí eu vou isolar o raio. Raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Ó. Então, quem é o raio? É o diâmetro dividido por 2. Certo? Então, se nós quisermos utilizar essa fórmula aqui, nós temos que pegar o diâmetro e colocar ele sobre 2. Diâmetro sobre 2 será equivalente a o raio. Ou, se preferirmos, pegamos o diâmetro e dividimos ele por 2. Então, dividindo por 2, isso aqui é equivalente ao raio. Toda vez que eu pegar o meu diâmetro e dividir por 2, será equivalente ao meu raio. Aí temos aqui o exemplo de número 1. Exemplo 1. Deixa eu pegar aqui o meu.
passo. Então, nesse caso aqui, nós temos o raio igual a 40 centímetros. Ó. Então, eu tenho meu raio igual a 40 centímetros e o valor de π, ele não muda, ele é aproximadamente 3,14. Então, nós vamos calcular a área utilizando a primeira fórmula. A área do círculo é igual ao valor de π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do círculo é igual ao valor de π, que é aproximadamente 3,14, vezes o raio ao quadrado, que é 40. Fica 40 elevado ao quadrado. A área do círculo é igual a 3,14 vezes. Lembrando que, o que é um número ao quadrado? Então, o número ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. Então, se eu pego 40 e elevo ao quadrado, 40 ao quadrado é 40 vezes 40. Então, fica assim, ó, 40 vezes 40. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 40 vezes 40. Esquece o zero por enquanto. 4 vezes 4 dá 16. Pego o primeiro zero e o segundo zero. Ficou 1.600. A área do círculo é igual. Agora perceba, nós temos aqui uma multiplicação de um número decimal com um numeral que contém zero. Quando eu cancelar esses dois zeros, essa vírgula do 3,14 vai avançar para cá duas casas decimais. Então, 3,14 vai virar 314 vezes o 16. A área do círculo é igual a 314 vezes 16. 6 vezes 4 dá 24, vai 2. 6 vezes 1, 6, com mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Encerrou com 6, agora é com o número 1. 1 vezes o 4 dá 4, avança uma posição. 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 3 dá 3. Passa a barra e soma. 4, 8 mais 4, 12, vai 1. 8 mais 1, 9, com 1, 10, vai 1. 1 mais 1, 2, com mais 3, 5. Então, deu 5.024 centímetros quadrados. Agora, o nosso exemplo de número 2. O exemplo de número 2 agora. Exemplo 2. Bem aqui. Ótimo. Exemplo 2 agora. Agora nós temos o diâmetro. O meu diâmetro agora é de 200 centímetros. Ó, então vamos lá. Agora eu tenho o diâmetro. No exemplo 1 eu tinha um raio. Agora no exemplo 2 eu tenho o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Vou utilizar essa segunda fórmula aqui. A área do círculo é igual a π vezes o diâmetro dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim, a área do círculo é igual ao valor de π, 3,14, vezes o diâmetro. O diâmetro é 200 dividido por 2 elevado ao quadrado. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 200 dividido para 2 dá 100 elevado ao quadrado. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 100 ao quadrado. O número ao quadrado é ele vezes ele.
A área do círculo é igual a 3,14 vezes 100 vezes 100. Você pega apenas o número 1, 1 vezes 1 dá 1, pega os dois zeros do primeiro 100 e os dois zeros do segundo 100. Aí o que eu farei, gente, ó, se eu cancelar dois zeros, essa vírgula vai ficar no 314, ela vai avançar duas casas. Se eu cancelar 4 zeros, ela vai avançar 4 casas decimais. Então, vamos lá. Ó, então, 3,14, eu cancelei os 4 zeros, ela vai avançar 4 casas. Ó, 1, 2. Então, significa dizer que após a vírgula tem que ter 4 casas, eu acrescento mais 2 zeros. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Parou bem aqui a vírgula. Quando a vírgula chega no final do número inteiro, ela desaparece. Então, centímetro quadrado. Pronto. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua dúvida, que nós estaremos respondendo assim que possível. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.